Estamos aqui de volta para dar continuidade à relação métrica com triângulos num retângulo. Então a gente vai continuar com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras são triângulos onde a hipotenusa de B a C é a hipotenusa, A, C e a B são catetos, certo? Então, quando a gente colocar assim para vocês, a relação do Teorema de Pitágoras, a gente vai ter essa seguinte sequência aqui, ó. No triângulo, a hipotenusa, a explicação e aqui o exercício do jeito que a gente viu a última aula. Certo? Onde a gente tem A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado. Olha aqui a fórmula. Poderendo ser ao contrário, nessa situação ele está se referindo a este triângulo aqui. Ó, veja que o B é o maior lado. Mas se você colocar aqui, cadê o outro triângulo? Deixa eu ver onde tem aqui. Se eu pegar este triângulo aqui, ó, o maior lado é A. Se o maior lado é A, então é ele que vai estar em evidência, é ele que está sem o valor. Neste caso aqui, ó, o maior lado é o B. Por isso que ele colocou em evidência ele, certo? Então, ele queria saber qual o valor. Neste caso, aqui, ele deu aqui, ó, o 4 e o 7 e calculou. 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. Então, 49 mais 16, 65. Raiz de 65, mais ou menos 8,6. Certo? Vamos resolver essa questão 4 aqui. Márcia está participando de uma caça ao tesouro, com o mapa de instrução, com a bússola. A chegada à última instrução, ela deu 120 passos para o oeste, mas deverá dar 50 passos para o norte. Ao perceber o erro, em vez de voltar e recomeçar, ela passou porque poderia economizar alguns passos. E subiu-se em direção exata ao tesouro. A partir daquele ponto, se pudesse ir direto ao tesouro, quantos passos a menos Márcia daria? Vamos lá responder? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um esqueminha? Vamos fazer um esqueminha aqui, um esquema. Para a gente resolver essa questão, para poder ajudar vocês, facilitar o estudo desta questão. Veja, ela deu 120 passos. Ela deu 120 passos para o oeste. Oeste. Certo? Norte, sul, leste, oeste. As 4 coordenadas. Ela deu 120 passos para o oeste. Botar P de passos. 50 passos para o norte. Se Márcia voltasse, se Márcia voltasse, daria 120 menos 50. 120 menos 50. Deixa eu botar mais para cá. Igual a 70 passos. Mas ela não voltou. Então, a gente vai calcular o que aqui? Para calcular, quantos passos, foi isso que pediu a questão? Ela daria se fosse
direto ao tesouro. Direto ao tesouro. Vamos botar assim, consideramos vou colocar essa observação aqui para vocês verem aí. Que vocês têm que observar que é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ela tem os 4 pontos cardeais. Então, quando ela tem os 4 pontos cardeais, automaticamente ela tem as coordenadas completa e poderá calcular. Então, ela tem 120 graus. Vou estar aqui formado para facilitar a vida de vocês quando for estudar. Formar 120 graus de oeste, 50 de norte, igual ao total. Então, como eu não sei o total, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, jogar no teorema. Não é verdade? Aqui eu vou ter x ao quadrado, 120 graus, que a gente vai representar o graus por ao quadrado, e 50 ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar aqui. Então, automaticamente, você tem aqui, ó, 14.400 mais 50 vezes 50 dá 2.500. Então, mais 2.500. Então, automaticamente, você vai ter aqui 009, 19.900. X ao quadrado é igual a 19.900. Logo, raiz, vou remover esse 2 daqui, ó. Vou remover o 2 aqui e vou colocar em forma de raiz. 19.900, extraindo a raiz dele, aí você vai fatorar aí, ó. E vai encontrar a raiz, vocês são nono ano, vocês já sabem tirar a raiz. Então, automaticamente, aqui, ó, a gente já tem metade de 9, 3. Raiz de 16, 4. 4 menos 3, 1. Então, é 130. Lembre-se que a gente tira a raiz aqui e subtrai do vizinho quando for um número alto. Então, aqui a gente vai ter 130 passos. Certo? Sempre que você for tirar a raiz, ou você tira devagarzinho, ou você joga no macetezinho que eu ensinei a vocês. Portanto, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui a observação. Portanto, para a gente fazer a resolução correta, se Márcia fosse direto ao tesouro, daria. Veja só, quem não sabe tirar a raiz, pega os outros videozinhos meus lá na frente, tem alguns ensinando a tirar a raiz. Ao menos 170 passos. Menos 130, 40 passos. Ela teria dado menos 70 passos. Ok? Vamos lá, vamos para a questão 2. Observando a figura. Observe bem essa figura. Eu tenho aqui um círculo,
Tenho aqui a demarcação de 90 graus. Temos aqui a hipotenusa. Eu tenho aqui, ó, a medida do cateto e não sei qual é o outro cateto. Como a gente vai calcular isso aí? Ele quer o que da gente? Agora determine a medida do X, do raio, da circunferência. Como é que eu vou fazer essa relação? Primeira coisa, para medir X, que é o raio da circunferência, também é um dos catetos desse triângulo. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu sei qual é esse cateto, mas eu sei quem é esse. Certo? Então eu tenho um dos catetos. Como é a fórmula? X ao quadrado mais... Lembra que eu te botei de fórmula? Eu coloquei de duas maneiras. Eu botei A ao quadrado e depois eu coloquei em B ao quadrado. Eu estou usando a primeira fórmula que eu coloquei para vocês, aonde o menor lado. Então eu vou ter 4. A primeira propriedade que eu coloquei para vocês. Aqui, ó. Copiei primeiro este. Coloquei ao quadrado. E vou colocar o outro. Estou botando logo aqui, ó. E agora eu vou colocar a hipotenusa ao quadrado. Aí como é que eu vou fazer isso? Eita, aqui tem uma raiz, eu não sei como fazer. Como é que a gente vai... Aí como é que eu faço aqui, ó? 4 vezes 6. 4 vezes 6, 32. Aqui, ó. 1 mais 2, 3. 3. 32 vezes 3, 96. 11 vezes 11, 121. Então, a gente já encontrou o número, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó. X ao quadrado é igual a 121 menos 96. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer 121 menos 96. Presta aqui, né? Fica 11. 6 para 11, 5. 9 para 11, 2. 25. X ao quadrado é igual a 25. Raiz de 25 é igual a 5. Facinho, né? A maior dificuldade que eu acredito que vocês vão ter é nessa multiplicação. Volta lá na regrinha da raiz, que tem essas aí. Mas é só multiplicar o de fora pelo de dentro e somar as raízes e multiplicar. Não tem muito o que fazer. Então vamos para a letra B. O perímetro desse triângulo, sendo 5, 4, raiz de 6 e 11 as medidas dos lados. Do triângulo, vou colocar assim para vocês observarem. Triângulo. Desculpa aí, escrevi sem pensar. Ele quer o perímetro do seu perímetro. Então, é quanto? Se eu tenho essas três medidas, logo eu vou ter 16 mais 4, raiz de 6, né? Que eu vou ter 11 mais 5, 16. Não é isso? Aqui, ó. 11 mais 5, 16. 16. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma distributiva. 4. É ter um 4 mais raiz de 6, não é isso?
Aí eu vou ter aqui, ó, vamos botar em evidência? Se eu colocar em evidência aqui, eu posso ter essa situação ou essa situação aqui, ó. 16 mais raiz de 4, ou 4 vezes 4 mais raiz de 6. Todas as duas maneiras estão corretas. Se a prova de vocês, normalmente essa questão cai na ETE. Se caso ela não vier dessa maneira, você pode fazer a distribuição. 4 por 4, mas vai sobrar a raiz. Então, vai voltar a questão de cima. Então, é melhor deixar desta maneira. Se você multiplicar aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 4 vezes raiz, 4 raiz de 6. Pode ou esta, ou esta. Todas as duas são as respostas. Vamos para a letra C. Calcular a área do triângulo. Considerando 5 é a medida que a gente encontrou. Se você errar primeiro, você termina queimando todas as outras questões, viu? Da altura é 4, raiz de 6. A medida da base sua área vai ser quanto? Quem se lembra aí a fórmula da área? Eu sei que você lembrou. Então, eu vou ter 5, né? Vezes o outro lado, que são as bases, sobre 2. Base sobre altura, sobre 2. Então, logo eu vou ter 5 vezes 4. 20. 20 raiz de 6. 20 raiz de 6. Então, sobre 2, eu vou ter 10. Raiz de 6 é a resposta. Essa será a resposta da letra C. Por hoje, a gente fica por aqui, mas a próxima aula ainda dá continuidade à relação trigonométrica com o Teorema de Pitágoras.